Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, 4. Colossenses 4, versículo 2, 3 e 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos no mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Pai, tua palavra nos diz para que nós perseveremos em oração. O Senhor tem prazer em conversar conosco. O Senhor gosta de conversar conosco. Mas nós muitas vezes estamos tão ocupados que não temos tempo para conversar contigo. E primeiramente nós pedimos perdão a Ti por essa petulância de nossa parte, de estarmos tão entretidos com os nossos brinquedinhos, com as nossas coisinhas, que perdemos esse privilégio de ficar na Tua presença. Mas dá-nos a consciência da Tua presença e dá-nos a condição de poder ficarmos conversando durante todo o dia, durante toda a noite, quer em espírito, quer na mente, com a boca ou com o nosso coração. Queremos estar na Tua presença e viver na Tua presença, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai também por nós, para que Deus abra a porta à palavra, a fim de que possamos falar do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo preso numa prisão muito baixinha, úmida, com um soldado ou dois junto com ele dentro daquela prisão. Ele conseguiu pregar para toda a guarda pretoriana, mais de 6.000 soldados. Ele anunciava Jesus Cristo. Ali preso, ele queria ter uma porta aberta para pregar o mistério de Deus Cristo. Não queria perder tempo, que Deus lhe desse essa oportunidade. E ele então está falando para os discípulos espalhados no mundo, e especialmente os da igreja de Colossos. Ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Muitas vezes nós oramos orações muito peticionistas. É mais um hall de supermercado do que uma oração. Quando a gente vai comprar algumas coisas no supermercado, e principalmente as pessoas que vão ficando mais idosas, ou aquelas que usam muito esses aparelhos de computador, eles vão perdendo memória. Porque tudo já está pronto. A nossa geração está perdendo a capacidade de lembrança das coisas. Nós estamos esquecendo muito. Mas vai para o supermercado, leva uma lista. Muitas orações é assim: me dá, tica aqui, já deu esse, me dá aquilo. E oração tem petição.
Mas orações têm outras coisas. Oração é conversar com Deus, é bater papo, é uma intimidade, é um relacionamento. Eu não quero me relacionar com alguém que só me pede, me dá, porque não dá para relacionar. Relacionamento é bate-papo, é conversa. Uma das pessoas que eu conheci no meu passado, Miss Alma, uma missionária americana, ela era muito tolinha. Era considerada por nós, na época, como uma pessoa bobinha. Ela começava de manhã cedo, acordava e dizia, Good morning, God. Good morning, Daddy. Good morning, Daddy. Bom dia, papai. E aí ela começava a conversar. E ela ia falando, olha, agora eu vou fazer um cafezinho para nós tomarmos. E ela ia fazendo. Quando alguém... E ela conversava com Deus, e pegava a Bíblia, ia falando. E quando alguém telefonava, ela dizia assim, dá licença, papai, que eu agora vou atender uma pessoa. E ela ia. Aí a gente achava isso bobinho. Mas ela era uma mulher de comunhão com o Senhor, de intimidade. Para onde eu irei da tua face? Para onde eu fugirei da tua presença? Eu estou na presença dele. Eu assino um cheque na presença de Deus. Eu vou às compras na presença de Deus. Eu faço relação sexual na presença de Deus. Eu sei que muitas vezes as pessoas acham que isso é um absurdo. Mas nós não estamos em outro lugar. E nós podemos, durante estes dias, tratar junto com os homens que nós estamos na presença de Deus e nós não podemos esconder nada dele. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo a meu respeito. E ele continua me amando. Bom Joaquim fez uma definição de amigo. Amigo é aquele que conhece tudo ao nosso respeito e ainda continua amigo. Amigo é aquele que sabe tudo, e sabe os nossos defeitos, e sabe as nossas dificuldades, mas ele continua sendo um amigo. Jesus sabe tudo a seu respeito. Jesus sabia que os discípulos iriam negar, que Judas iria trair. Mas quando Judas se aproximou de Jesus, ele disse, amigo, a que vieste? Ele não nos trata como inimigos, ele nos trata como amados do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de meu Pai. A vontade do Pai é amar, e amar a todos, e nos receber. Nós não somos preferidos de Deus por alguma razão, nós somos amados por Deus por todas as razões que tem, que é o seu amor eterno. Então, queridos, nós estamos na presença de Deus, nós precisamos aprender a orar, perseverar na oração, falar com os outros, na certeza de que quando eu estou tendo um diálogo com alguém, eu estou falando juntamente com Deus. É Ele, você e eu. Nós estamos num meeting, numa reunião, num encontro, onde nós estamos conversando. Muitas vezes, quando eu atendo uma pessoa no gabinete, ele estava contando um caso, eu estou ouvindo com um ouvido e falando aqui com o pai, dizendo, pai, e agora? Como é que eu vou falar? O que o senhor quer que eu fale? E a pessoa está ali contando uma coisa e eu estou, pai, eu não sei, o quadro é feio, a situação é difícil, como eu vou falar? O que eu tenho para dizer para ele? Eu não tenho nada. E aí o pai coloca uma palavra, um versículo, uma coisa que ele quer que diga. E ali eu estou sendo apenas um canal, mas nós estamos conversando a três. Isso é oração. Orar sempre. Mas ele disse, vigiando com ações de graças, com gratidão. Cuidado para a sua oração não ficar um trave só de petições e coisas dessa natureza, mas ser um bate-papo agradável. Você pode orar dirigindo o carro, você pode orar lavando pratos, você pode orar andando na rua, você pode orar limpando o seu jardim, você conversando.
Mas converse com ele. Olha que folha linda que o senhor fez. Que coisa mais maravilhosa. Foi assim que o irmão Lourenço ensinou os padres, lá no século 17 e 18, a orar. Ele apanhava uma folha e dizia assim: pai, como é que o senhor é caprichoso para fazer uma planta dessa tão linda? Nós perdemos a capacidade de nos extasiar com as coisas de Deus. Nós perdemos a capacidade de ver a beleza da natureza. Nós perdemos a capacidade de olhar para um passarinho e dizer: puxa, que coisa mais maravilhosa. A gente acha maravilhoso um telefone celular. E de fato, há muitas maravilhas ali, mas o conhecimento que tem num telefone celular é muito pouco para um conhecimento que tem dentro de uma célula. Mas isso é natural para nós. E isso, nós perdemos a condição de ver a grandeza de Deus. Quem examinou a lua essa semana aqui? Faz favor. Oba, algumas pessoas. Eu extasiei-me com a lua. Eu olhei para essa lua e fiquei besta. Oh, coisa mais linda, Senhor, essa tua lua. Estava linda. Gente, nós temos que parar e ficar olhando. Mas o que é isto? Isso é a natureza de Deus que Ele criou para nós. Olha, me desculpem todos os outros que pensam diferente, não vamos aqui discutir, mas eu creio que vida como nós conhecemos só existe nesse planetinha que Deus resolveu. Ele fez a Terra para ser habitada. Ah, mas tem outros lá. Até provar o contrário, eu vou ficar por aqui. E você... Meu amigo, ele fez isso aqui para o homem, porque o homem é a menina dos olhos dele. O bicho estragou, ficou complicado, mas ele não estragou o seu amor para conosco. E ele diz assim: eu quero você. E aquele que escuta a voz dele, por um mistério que eu não sei explicar, e resolve crer por outro mistério que eu não sei explicar, essa pessoa encontra aconchego neste amor alucinado do nosso Pai. Esse amor louco por mim. E eu, cada dia que passa, eu fico mais assim: meu Pai, o Senhor me ama desse jeito? O Senhor me ama desse tanto? E eu tanto que eu não sei nem imaginar. E você também não vai saber nunca. Eu disse, o Brennan Manning disse que no final, Jesus vai fazer uma pergunta só para você, lá na hora que você for entrar na casa dele. Você sabe, ou você sabia, o quanto eu amo você, o quanto eu amei você? Tudo o que ele fez foi por amor. E agora ele diz assim: eu quero conversar com vocês. Eu quero bater papo com vocês. Oração é conversa. Dr. T.C. Bagby foi um pastor batista que eu tive o privilégio de conhecê-lo quando muito menino. Ainda levei uma surra um dia por causa disto. Mas eu não vou contar a história da surra, não. Essa é a história da minha mãe. Mas o T.C. Bagby era muito interessante. Ele saía e ia conversando com Deus. Pai querido, olha tanta gente que está aqui na igreja hoje. Este povo todo precisa do Senhor. Ele saía falando, conversando. Entrava nos sítios. E um dia ele estava numa roça, passando, conversando, falando com Deus. E tinha uma vaca parida de novo, daquelas brabas. E ele chegou perto da vaca, o bezerro estava ali. Ele chegou falando com Deus, passou a mão na vaca. A vaca gostou, passou a mão no bezerro, a vaca não fez nada. A família veio correndo: pastor, não chega perto dessa vaca, que essa vaca está brava. Não está brava, não. Ela estava aqui orando comigo. Vocês não sabem o que é homem que anda com Deus. Nós não sabemos mais.
Hoje é tudo enlatado, é tudo feito em saquinho. As coisas são pré-fabricadas. Nós perdemos aquela intimidade e aquele gozo da presença de Deus. E Paulo então diz, olha aqui, meu irmão, perseverai na oração, vigiando, atento com as ações de graças, seja grato por todas as coisas. Aprender a orar é uma coisa que nós precisamos fazer. Os discípulos de Jesus viram os discípulos de João orar e um disse assim, Senhor, ensina-nos a orar. Como os de João. E Jesus disse, quando vocês orarem, orem assim. Vamos lá. Vamos para Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Verso 1, 2, até 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Esta é a síntese da oração registrada por Lucas. Diferente, um pouco diferente, ou mais reduzida do que a registrada por Mateus. Essa oração não se perde, ela não é menos, ela é simplesmente concentrada. Ela é mais concentrada. Ela tira alguns elementos, mas ela tem o suficiente da oração. E o suficiente é Pai. Abba. Você não é bastardo. Você tem pai. Oração é relação de filho com pai. Hoje à tarde, o meu bebê me ligou. Pai, ele está com um problema para decidir. Então ele quer compartilhar com o pai. Pai, olha, tá. Tá bom, filho. Eu vou falar com meu pai. Aí, quando ele desligou o telefone, eu fui, pai, meu neném está com um problema. Aí eu falei com meu pai sobre ele. Agora estou esperando o meu pai me dar um recado, porque nós vamos falar hoje à noite ainda. De pai para filho, de pai para filho, de filho para pai. Relacionamento. Oração é relacionamento. Nós temos dificuldades com reuniões de oração. Se você marcar uma reunião de oração, vem 2, 3, 4 pessoas. Sabe por quê? Nós perdemos a ideia de relacionamento com Deus. E mesmo porque as nossas orações são muito chatas. Pegue e grave as orações. Elas são as mesmíssimas coisas, são rezas repetitivas, não tem originalidade de relacionamento. Oração é conversa de pai com filho. Isto aqui não é para a gente rezar. Isso aqui é para a gente ter os trilhos que nos levam à comunhão com o Pai. É como se fosse trilhos de um trem. Você encontra um pai. Você se relaciona com um pai.
E para que nós nos relacionemos com o Pai, foi preciso que Jesus viesse como filho. E foi preciso que Jesus morresse uma morte que não era dele. De quem era aquela morte? Era minha. Por que ele tinha que morrer a minha morte? Porque a minha vida era a vida de Adão. Era a vida de independência. Era a vida de um homem arrogante, que não precisa de Deus, que faz por conta própria, ou quando muito precisa de Deus como um coadjuvante. Ajuda-me, Senhor. Eu vou tomar a frente. Eu vou fazer, o Senhor me ajuda. O Senhor é um ajudante. O Senhor é ajudante de pedreiro. Eu sou o pedreiro, eu vou construir. E o Senhor vem nos ajudar aqui. Eu já disse para muitas pessoas que diziam assim: Deus te acompanha. Eu digo, misericórdia. A pessoa diz, como assim? Eu digo, não, Senhor. Eu não quero Deus me acompanhando. Eu quero Deus me guiando. Deus te guie. Deus te dirija. Deus te governe. Deus te acompanhe. Eu entro num buraco errado, lá vem ele atrás. Lógico que isso é apenas uma questão didática. Você sabe que Deus não cabe dentro desse raciocínio. Mas nós precisamos ter uma intimidade com o Pai, como filhos. E gozar dessa intimidade com relacionamento. Jesus veio para tirar o véu de impedimento. Só quem podia entrar no Santíssimo Lugar era o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue. Mas como disse o Dodô, uma belíssima interpretação, no dia que Jesus morreu na cruz, Caifás perdeu o emprego. O sumo sacerdote não tinha mais o que fazer. Por quê? Porque agora rasgou-se o véu e todos nós podemos entrar no Santíssimo Lugar com cara descoberta, por causa do sangue do Cordeiro. Temos direitos adquiridos por Cristo para poder viver na presença de Deus. Mas quem é você? Eu sou um esmulambento. Um certo cavalheiro disse, Glênio empurra com essas verdades, com essa mania dele de mulambo, empurra o evangelho com a barriga. Eu disse, ó meu caro, se eu conseguisse empurrar o evangelho, ia ser muita honra para mim. O evangelho é quem me empurra com a sua graça. Eu não sou pregador de moralidade, mas também não sou pregador de imoralidade. Eu sou pregador de libertação do evangelho de Jesus Cristo. E creio que esse evangelho não bota cabresto na cabeça de ninguém. Nosso acampamento tinha como lema um texto, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por que eu não me deixarei dominar? Porque eu sou livre. E por que você é livre? Porque Cristo me libertou. E por que Cristo te libertou? Porque Ele me amou. E por que Ele me amou? Porque Ele quis. Foi da vontade dEle. Amar um sórdido. Hoje, enquanto alguns irmãos confessavam algumas coisas, alguém disse assim, depois num testemunho, se isso tivesse acontecendo em algumas igrejas por aí, esses caras iam ser excluídos. E aqui ele veio de fora, ele veio de uma outra cidade. E ele disse, e aqui eles estão sendo acolhidos. Eu nunca vi isso. Isso não é comum. Dr. Stalin Jones dizia que nas reuniões dos ashrams da Índia, quando ele tinha lá, naquelas reuniões espirituais da igreja metodista, ele disse, no primeiro dia, quando as pessoas começavam a confessar os seus pecados, você dizia assim, o inferno está dentro dessa sala. O que existe de mais sórdido está aqui dentro.
E quando chegava no último dia, a pessoa dizia assim: o céu tomou conta dessa sala. Por quê? Porque onde Jesus Cristo entra, o inferno é transformado em céu. Ele transforma as coisas mais sórdidas em especialíssimos filhos do Pai. Nós somos filhos, Rabá. Deus é meu Pai. E que pai é esse? É um pai que ama. Ama quem? Ama você, como você é. E Ele é que vai fazer de você o que Ele quiser que você seja, pela sua graça. Mas eu não tenho que fazer esforço? Não. Você tem que crer. Você vai trabalhar sim, mas não é o trabalho do seu suor, não é o sovaco. É, sim, a operação da graça na sua vida. Porque eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É trabalho? Sim, mas não é trabalho que custa um preço. Eu tenho ficado assim cada vez mais indignado diante de um tal preço que Cristo pagou. Há alguns dizendo assim: tem que pagar o preço, meu irmão. Que preço? Tem que pagar o preço da sua santificação. Que preço? Eu vou renunciar à sordidez e você vai me dizer que isto é pagar preço? Eu recebo uma pérola de grande valor e largo fora uma quinquilharia de vidro e você diz que isso é pagar preço? Misericórdia. Eu sou aceito como filho do meu pai e você me diz que o que eu estou renunciando é pagar preço? Não vem com essa história para mim, não. Eu não engulo. Eu estou renunciando o rabo-talho pela grandeza. Hoje nós estávamos contando a história de Palmer, o grande jogador de golfe, que foi jogar na Arábia. E ele depois de jogar, um multimilionário, ficou riquíssimo. Você sabe que o golfe é o esporte que mais paga. Aquele Tiger, ele já ultrapassou $1 bilhão só no esporte e mais $1 bilhão em propagandas. Teve 11 mulherzinhas, mas só isso é um problema. Isso é um problema. É um detalhe. Ele é um Tiger, afinal de contas. Mas o Palmer vai jogar na Arábia, multimilionário. Chegou lá, deu umas tacadas. O rei da Arábia ficou encantado com o que ele fez. E depois, eram jogos de apresentação. O rei vira para ele e diz assim: eu quero lhe dar um presente. O Palmer, com aquela atitude de, não, vim aqui para esbanjar, para esnobar, para mostrar que eu sou bom. Ele disse: não, Sua Alteza, não precisa me dar nenhum presente. O rei se entristeceu. Eu acredito que onde eu li não diz não, mas eu estou imaginando que alguém falou para ele: rapaz, você pisou na bola. O rei está querendo lhe dar um presente, é o rei. E ele voltou atrás e chegou para o rei e disse assim: Sua Alteza, me dê um taco de golfe. Aí o rei sorriu, ficou contente,
No outro dia, no hotel, chegou um estafeta do rei, um arauto, com um envelope, dando para ele a escritura de um campo de golfe com 36 buracos, com todas as estruturas, com tudo que ele precisasse, dando de graça para ele, disse: é seu. Aí o articulista diz o seguinte: na presença do rei, não peça presentes pequenos, porque ele não quer lhe dar taco de golfe, ele quer lhe dar a posição de filho do rei, herdeiro. Você vai renunciar ao quê? Eu renunciei, vou pagar o preço de levantar mais cedo para poder orar. Isso é pegar preço, meu irmão? Isso é privilégio, criatura. Você vai estar na presença do rei, isso é pagar preço? É conversa para cá. Ai, eu não vou mais ver televisão. Boa porcaria. Outro dia um irmão disse: já não vejo mais televisão. Parabéns para você. Isso é bobagem. Você está deixando de ver porcaria. Isso não vale. Isso aí não tem nada. Televisão não tem nada. Não, eu agora vou jejuar. Não vou comer mais. Vou jejuar para Deus me responder. Bela coisa que você está deixando. A comida que perece por uma comida que é eterna. Temos que fazer a nossa parte. A sua parte é receber tudo que Ele lhe dá graciosamente. E você glorificar com ações de graças o reino que Ele preparou desde a fundação do mundo. Vem para possuir por herança. Esta santidade no muque está fazendo um povo triste, um povo cabisbaixo, uma gente sofrida, com o fígado sem poder fazer a expelir as toxinas. Com bilis negra. Era uma doença do tempo de Hipócrates. O que é? Aquela cara de raposa com prisão de ventre. São pessoas azedas, são pessoas amarguradas, são pessoas revoltadas, são pessoas críticas, são pessoas que vivem uma vida insuportável. Vivem não, vegetam. Não experimentam a doçura da recepção, do acolhimento de um pai que quer abraçar o seu filho. Eu fiquei assim, olha, ontem Deus quebrou meu coração até onde não pôde, quando o pastor Ernesto se levantou ali naquele grupo de homens e levantou-se e foi dizer o quanto ele estava sofrendo, porque eu tenho um filho de 7 anos que ele nunca botou no colo. E ele disse: eu nunca sentei no colo do meu pai. E o meu modelo não era modelo. Esse homem em lágrimas. E eu estou doido para virar um mosquito e voar até Várzea Grande e entrar naquela casa para assistir a chegada daquele pastor e ver como é que ele vai fazer com aquele menino. Eu queria estar lá sentado olhando, porque a fúria com que ele confessou ontem. Eu sou um amado. Ele disse: eu vim aqui hoje para saber que eu sou um amado de meu pai. E nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não se tocam, não se abraçam,
um outro irmão de Maringá disse assim: irmãos, por favor, não percam isso. Vocês se beijam, vocês se abraçam, a gente não vê isso. Homens se abraçando. O motorista que veio de Cascavel, eu fui, dei um beijo nele, ele virou e disse assim: nunca um homem tinha me dado um beijo, eu nunca beijei um homem, mas eu estou assustado. Ele disse: esse negócio está mexendo comigo. Quando os homens não se beijam por afeto, vão se beijar como imoralidade de homossexualismo. Quando nós perdemos os relacionamentos, nós nos tornamos depravados. Nós não nos sentimos uns aos outros. E isso é fruto da falta de uma relação perfeita com um pai. Deus é pai, não é palhaço, não é padrasto. O irmão Joaquim me deu do jornal de Londrina de ontem, um padrasto, padrasto aquele, tentando abusar a nora de 13, 14 anos. A enteada. A nora a enteada é a esposa do filho que é o enteado. Sei como é que chama isso aí. O Júlio me passou da Gazeta do Povo de 14 de maio deste ano. Eu esqueci de trazer o que estava dito ali. Tá aqui. Irmãos, olha, eu quero que vocês não me tirem a minha liberdade. Por favor. Quando quiserem me botar agora dentro de uma camisa de força, eu caio fora. No ano passado, foram 4.190 notificações de maus tratos, abandonos, negligência, entre 491 vítimas de abuso sexual, 75 eram meninas, 75%. Desses casos de violência contra crianças e adolescentes, chegam todos os dias à rede pública de Curitiba, só de Curitiba, 4.190 casos foram registrados de maus tratos, 491 abusos sexuais, tendo meninas como vítimas, 75% de ocorrências, a maior parte entre 5 e 9 anos. E o problema está dentro de casa. Essa estatística, divulgada ontem pelo Hospital Pequeno Príncipe, põe uma vez mais a família no centro do debate sobre violência contra crianças e adolescentes. 277 casos registrados pela instituição no ano passado. 67% foram no ambiente doméstico. Pais, avós, tios, abusando de crianças, dentro de casa. Sabe o que é isso? Falta de modelo, falta de relacionamento, falta de revelação do amor de Deus, amor do Pai. O artigo continua aqui. É do dia 14 de 5/10. Você pode baixar isso na internet. Você vai ver os índices terríveis. Nós estamos vendo pastores abusando filhas. Falta o que está faltando? Está faltando relacionamento com o Pai. A religião virou negócio.
e as pessoas viraram um objeto de negociação. Mas o Evangelho de Jesus Cristo continua vivo e poderoso para libertar, para salvar, para curar, para dar uma nova vida àqueles que queiram sair dos seus lugares esconderijos para a luz, onde nós somos recebidos como filhos de Deus. Irmãos, eu vou voltar aqui para dizer algumas coisas, mas eu vou só terminar lendo 2 pedacinhos, como aprender a orar. Por 2 anos, entre 1971 e 1973, eu vivi numa comunidade franciscana no Alabama. 3 eram padres, 2 eram irmãos leigos. Eu tinha 35 anos na ocasião, com minha aventura de fé a todo pano. Essa localidade na costa era também uma cidade portuária, a segunda maior dos Estados Unidos, cidade portuária, depois de Nova York. Alguns de nós trabalhavam ali nos barcos de pesca de camarão, sempre que alguém precisava de ajuda. Era um trabalho de curto prazo, 10 dias no mar, apanhando aquele fruto de arrastão, além do linguado e da caranha. Sempre tomávamos muito cuidado quando o mar adentro. Sempre o mar é um lugar perigoso. Um dia, voltando para casa, pegamos a ponta de um vento de cauda vindo do Texas. A água estava tranquila a princípio, e nossa embarcação de 135 metros de comprimento era preguiçosamente embalada pelas águas, como o barco da capa do livro. Esse livro é o livro de Brennan Manning, O Anseio Furioso de Deus, onde há um barquinho aqui na capa. O barco estava indo, navegando. Repentinamente, porém, as nuvens ficaram mais densas e a temperatura despencou. O mar começou a agitar-se, fazendo saltar água por todos os lados da proa. As ondas golpeavam os lados do barco. Nosso capitão, tarimbado, mandou que nós fôssemos para baixo. Embaixo, no convés, estendemos as mãos para segurar o que havia de sólido metal e para salvar a nossa preciosa vida. Eu estava convencido que íamos morrer. Depois, passamos pela tempestade, a tempestade de ventos de 190 quilômetros por hora, ondas repentinas de 30 metros de altura. Era uma fúria desenfreada. Alguém disse certa vez: para que um homem aprenda a orar, deixem que vá para o mar. Se quiser aprender a orar, é preciso entrar na tribulação. É na dificuldade que nós entramos em comunhão com Deus. Porque nós achamos que quando está tudo bem, eu estou no controle. Aí ele diz assim: minha vida tem sido vivida no anseio furioso de Deus, e tenho aprendido a orar. E quando ele termina esse livrinho, ele diz: talvez a questão mais fundamental não é quanta teologia estudamos, ou quantas passagens bíblicas memorizamos. Tudo o que realmente importa é isto: você já experimentou o furioso anseio de Deus ou não? Você já experimentou esse amor de Deus por você ou não? Você tem consciência de que Deus lhe ama profundamente ou não? Essa mesma pergunta levou o brilhante Karl Renner a profetizar: nos dias que se seguem, ou você será um místico, alguém que experimentou Deus para valer, ou simplesmente você não será nada. Em tempos de perseguição, desmorona-se o cristianismo teórico dos conhecimentos acadêmicos. A contemplação do anseio furioso de Deus
é elevada a um nível extraordinário naqueles momentos raros e inesquecíveis em que nossa fé, nossa esperança e nosso amor são alçados a um nível nunca antes experimentado por meio da intervenção ativa do Espírito Santo, muito à semelhança de uma viagem num barco, quando acometem as grandes tempestades. Somos mergulhados no mistério, ou naquilo que Heschel chamou de o espanto radical. Desaparecem a vergonha, a percepção exagerada de nós mesmos. Estamos agora na presença do mistério inefável, acima de todas as criaturas e além de qualquer descrição. Estamos na presença dele. Dudu, você tem consciência de que você está na presença dele? Eu nem sempre tenho essa consciência. Só quando a coisa aperta. Esses são momentos de verdade. Você está na presença única do único. Os ternos sentimentos de Deus por você não são mais um conhecimento estéril e acadêmico. Você experimenta uma certeza do anelo de Deus por intimidade diferente de qualquer coisa que você tenha sentido nos cultos, com louvores e palmas, ou nos estudos ungidos das Escrituras. Muitos de nós receberam conhecimento sem valorização, fatos sem entusiasmo. Mas uma vez encerradas as investigações acadêmicas, percebemos de repente a insignificância de tudo aquilo. Simplesmente nada tem importância senão o próprio Pai. Tem um momento que acaba tudo. Eu agora quero parar aqui só um pouquinho para lembrar do meu preciosíssimo irmão, meu médico, que está agora ouvindo essa pregação lá em Curitiba, Edgar, que depois de ter uma doença não diagnosticada, onde suspeitaram de gripe A, suspeitaram de dengue, suspeitaram de não sei o que, depois chegaram à conclusão de rabdomiólise. Ai, lembrei. É esse o nome mesmo, Tuca? Rabdomiólise. Uma coisa raríssima, e que acontece em pouquíssimas pessoas. Ele teve falência múltipla dos órgãos. Ele teve temperatura cadavérica de 33 graus. Os médicos não viam mais vida em Edgar. E ele me contou isso quarta-feira. Meu irmãozinho, eu tive o maior privilégio da minha vida. Enquanto eu estava naquela UTI, eu tive o privilégio de conviver com a presença do meu papai. Se tivesse que passar por tudo isso outra vez, para gozar aquilo que eu gozei, eu gostaria de gozar. A intimidade com o nosso papai. Meus irmãos, não é o sucesso financeiro, não é o sucesso pessoal, não é o sucesso que nós temos, é a comunhão relacional que nós temos gozado com o nosso papai. É isso que eu quero aprender, é isso que eu estou buscando, é isso que eu estou clamando ao Senhor. Não me dê nada mais que não seja o Senhor. Eu não quero taco de golfe, eu quero a Ti. Quando a noite é difícil e meus nervos estão dilacerados e as ondas quebram sobre o lado da embarcação, fala a infinitude.
O Deus Todo-Poderoso compartilha por meio do seu Filho a profundidade dos seus sentimentos por mim. Seu amor cintila em minha alma e eu sou tomado pelo grande mistério. São momentos de Kairos e não de Cronos. Não é o tempo do relógio, é o tempo da qualidade de Deus. É a invasão. A invasão resulta da fúria de Deus em minha própria história de vida. Ele me quer. Ele me quer. Ele me quer. E quando enfrento uma decisão de grande importância, tiritando nos andrajos dos meus 74 anos, tenho duas escolhas. Posso escapar furtivamente para o ceticismo e para o intelectualismo, agarrando-me à minha própria preciosa vida, ou, como um espanto radical, posso permanecer no convés e corajosamente me pôr de pé numa fé rendida à verdade de que eu sou o amado do meu Pai, absorvido pela fúria arrojada e intensa, a que eu chamo de amor de Deus. E aí eu aprendo a orar. Quando terminei aqui, eu gostei um aleluia! Meu Jesus amado, o que eu quero é a tua revelação e a tua intimidade. Quem sou eu? Sou um mendigo. Mas que mendigo? Um mendigo encontrado por Jesus Cristo. Quem é você? É um ilustre ou é um indigno que Jesus achou? E que você tem o único prazer, é a convivência com Ele. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, de aprender a orar. E que nós vejamos como aceitos e não em busca de aceitação. Perdoe-me por ter passado demais do tempo, mas é fantástico confiar em Jesus. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.